Já botou já? Ó Deus, nós te louvamos. Te louvamos porque é notória a tua presença nesse lugar. E tudo que aconteceu, o que o Senhor já fez e falou nos nossos corações. Mas nada substitui a tua palavra. E nós queremos ouvir a tua palavra nessa noite. Nós sabemos que o Senhor já colocou algo no coração do teu filho, na tua onisciência, o Senhor sabe das nossas necessidades. Fala conosco através do Espírito. Tudo quanto o Senhor colocou no coração do presbítero Flávio, que encontre terra fértil no nosso coração, para que a tua palavra venha produzir os efeitos para os quais o Senhor a tem designado nessa noite. Essa é a nossa oração, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos à paz do Senhor. Abra para a gente ler a sua Bíblia. No Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 21, ou melhor, capítulo 7, versículo 21. E logo depois, capítulo de número 25 do mesmo livro. Bem, Mateus, capítulo 7, versículo 21. E logo após, capítulo de número 25, a partir do versículo 1. Venha depois aberto no capítulo 25, que será o texto básico para a mensagem que queremos pregar nessa noite. Diz assim, Bíblia: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei, nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Mateus capítulo 25, agora estaremos fazendo uma leitura completa de toda a parábola das virgens, até o versículo de número 13. Tem como título as virgens sábias e as tolas, ou loucas e prudentes, dependendo da versão. Portanto, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram sábias, mas outras 5 eram inconsequentes. Na sua Bíblia, provavelmente loucas ou insensatas. As que eram inconsequentes, ao pegarem suas candeias, não levaram óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: eis que vem o noivo, saí ao seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. Dai-nos um pouco do vosso azeite, porque as nossas candeias estão se apagando. Porém as sábias responderam: não podemos, pois assim faltará tanto para nós quanto para vós outras. Ide, portanto, aos que o vendem e comprai. Mas saindo elas para comprar, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete de núpcias, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes e clamaram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Contudo ele lhes respondeu: com certeza vos afirmo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o Filho do Homem chegará. Bem, podeis tomar assento.
adorar, glorificar o nome do Senhor, ministrar mais uma vez a sua santa palavra, temendo e tremendo como sempre, principalmente se tratando dos internacionais que me antecederam, né? Primeiro domingo, o profeta menor, segundo domingo, o profeta maior, que é certo. Terceiro domingo, o profeta mediano, internacional. E hoje o profeta anão e careca, quer dizer, a responsabilidade é grande, é árdua como sempre, porém, com a graça de Deus, estaremos compartilhando com os irmãos uma palavra fruto de bastante estudo, dedicação, e espero que venha nos ministrar nessa noite, nos edificar espiritualmente. A parábola que acabamos de ler, ela tem como pano de fundo o sermão escatológico de Jesus Cristo, iniciado no capítulo 24. Jesus, no capítulo 24, ele vai tratar da escatologia, e como os irmãos bem sabem, um estudo ou tratado das últimas coisas. Ele vai falar sobre as evidências, sobre os sinais, sobre os acontecimentos que ocorrerão no período em que ele estiver prestes a voltar e buscar a sua igreja. Continuando, no capítulo 25, ele vai falar agora particularmente sobre o estado da igreja no período em que ele vier buscá-la para levar, para morar com ele. E esta parábola que acabamos de ler, chamada parábola das 10 virgens, durante muito tempo eu a entendi, ouvindo várias ministrações e lendo algumas matérias ou artigos ou lições de escola dominical sobre essa parábola. Eu sempre fiquei a me perguntar quem representam cada um desses personagens narrados aqui nessa parábola. As 10 virgens, eu às vezes ficava meio confuso porque alguns faziam uma associação como sendo a noiva. Bom, eu ficava às vezes meio intrigado, como podem ser 10 virgens ao mesmo tempo noiva? E baseado em todas essas minhas indagações, questionamentos, eu me coloquei a estudar, a consultar alguns autores, algumas fontes, e eu fui entender o pano de fundo dessa parábola, que me trouxe bastante esclarecimento. Por que Jesus ter falado sobre a figura das 10 noivas, das 10 virgens? Onde está ou estava a noiva neste momento em que esta parábola foi contada, embora ela não seja mencionada, ela está aqui como sujeito oculto, ela está aguardando o noivo para uma festa de casamento. Quem representa o noivo? Quem representa as 5 prudentes, as 5 noivas, as 5 virgens insensatas? E eu fui pesquisando, lendo um pouquinho, eu fui perceber que na tradição judaica, a festa, ela se dava da seguinte forma: o noivo, ele preparava a sua casa, adornava, enfeitava, a noiva estava aguardando o noivo na casa dos pais dela, e lá estava preparado um grande banquete para a cerimônia do casamento. Toda a festa era preparada na casa dos pais da noiva. O noivo saía da sua residência até a casa da noiva. Lá ele celebrava o casamento. A festa durava, como os irmãos bem sabem, 7 dias de muito banquete, muita música, muita dança, muita comida. Só que nesse intervalo, a Bíblia vai apresentar a figura de 10 virgens. Quem eram essas 10 virgens? Elas não eram 10 noivas, como eu disse inicialmente. Até porque o personagem principal não era polígono, tendo em vista que ele simboliza aqui o Senhor Jesus Cristo. As 10 virgens eram amigas da noiva. Na cultura judaica, nós podemos entender como madrinhas do casamento. Elas aguardavam o noivo no meio do caminho, com as suas lamparinas nas mãos para iluminar o caminho. E ao avistarem o noivo saindo da sua residência e indo ao encontro da noiva na casa dos pais dela, as amigas da noiva, chamadas aqui de virgens, iam acompanhando o noivo, celebrando, festejando, cantando, até aquele grande
e enfatiza 10 virgens e a noiva passa quase que despercebida. Bom, nós bem sabemos, amados, que o arrebatamento da igreja, ele vai se dar para uma igreja, mas em duas situações diferentes. Jesus vai vir primeiro para os mortos nele. E este mesmo arrebatamento, num piscar de olhos, ele vai arrebatar aqueles que estão vivos nele. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17, que o mesmo Deus descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A noiva já estava com a salvação assegurada, já estava com a sua presença garantida nas bodas, até porque ela era noiva. A noiva aqui representa a igreja ressurreta, a igreja que neste momento fenomenal já estará com a sua salvação garantida. E as 10 virgens nessa parábola representam a igreja instituição, a igreja de Cristo na terra, que é composta de virgens prudentes e virgens insensatas, como traz aqui o texto. E é esse pano de fundo que eu quero trazer para os irmãos, que eu considero relevante. É óbvio que talvez você tenha estudado, ouvido várias outras interpretações acerca dessa parábola. Isto não vai invalidar em nada aquilo que eu vou pregar, muito menos a palavra. O importante é que nós entendamos a essência daquilo que vai ser pregado, que é vigilância, prudência, comunhão, santidade, dentre outras coisas que irei mencionar ao longo desse sermão. O que as virgens tinham em comum? Vamos analisar comigo o texto. Você que pode, puder, mantenha a sua Bíblia aberta. Olha as características das noivas, das virgens. Elas tinham muitas coisas em comum. Primeiro, eram virgens, o que nos leva a crer que nós não podemos atribuir às virgens insensatas a característica de pessoas ainda não evangélicas ou pessoas ainda não crentes. Por quê? O texto faz menção delas como sendo virgens. Nós sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, que virgindade na Bíblia significa vida com Deus, pureza, incorrupção e tantas outras coisas relacionadas à vida com Deus. Então, elas eram virgens. Segunda característica que tinham em comum, elas tinham candeias, elas tinham lâmpadas. A Bíblia Sagrada faz várias menções da lâmpada na Bíblia. Uma delas no Salmo 119, versículo 105. A Bíblia vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, lâmpada simboliza palavra. Elas também tinham palavra. E é estarrecedor imaginar que as virgens loucas ou inconsequentes, elas tinham a palavra, mas ainda assim elas ficaram de fora daquele grande banquete. Parece algo meio que até de contraditório, tendo em vista que a palavra é que gera fé em nós, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma. E eu fiquei tentando entender melhor isso. Foi outra coisa que eu me coloquei a pesquisar e a consultar a Deus para entender melhor. O Espírito de Deus me fez compreender que elas eram meramente teóricas. Elas tinham muita teoria e pouca prática. Elas conheciam a palavra, mas não a praticavam. Os irmãos lembram que nós lemos inicialmente Mateus 7, versículo 21 até o 23. Jesus vai falar exatamente para pessoas que conheciam a verdade, que até mesmo entendiam muito bem da Bíblia, conheciam-na de Gênesis a Apocalipse, no entanto não a colocavam em prática. Capítulo 7, versículo
Jesus vai dizer: muitos naquele dia me dirão, Senhor, olha as expressões que as pessoas usarão, como não são semelhantes às que as virgens inconsequentes usaram. Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios, etc, etc. Jesus dirá para elas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Então eu pude entender, amados, que essas virgens insensatas, embora elas tinham lâmpada, embora tinham palavra, embora, quem sabe, tinham feito seminários, lido vários livros, lido a Bíblia toda várias vezes, no entanto, não praticavam o conhecimento que haviam adquirido. Abra comigo, por favor, em Hebreus, capítulo de número 4. O autor de Hebreus vai dar uma luz interessante sobre essa questão. Estarei lendo alguns versículos. A partir do versículo 1. Portanto, ainda que nos tenha sido outorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareçam ter falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Ora, como pode a palavra não valer se ela é toda poderosa? Ele vai explicar aqui: pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Vamos pular para o versículo 9. Você que puder ler em casa todo esse pano de fundo, todo esse contexto. Sendo assim, ainda resta um descanso para o povo de Deus, pois toda pessoa que entra no repouso de Deus também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Diante disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Então, o autor de Hebreus está falando exatamente de pessoas que estavam debaixo de uma promessa, tinham acesso à palavra, tiveram experiências com Deus no deserto, ao saírem do Egito, viram todos os milagres de Deus provocados ali no Egito para punir Faraó e os seus deuses. No entanto, pessoas que não praticaram a palavra que fora pregada ao longo daquele deserto, ao longo daquela trajetória. Então é exatamente isso que eu pude entender. Essas virgens insensatas, elas tinham uma lamparina, no entanto, não praticavam a palavra. Amados, todo o conhecimento que nós venhamos a adquirir acerca de Deus, acerca da Bíblia, acerca da fé cristã, se não colocado em prática, de nada valerá. Nenhuma mudança proporcionará em nossa vida, nenhum crescimento espiritual nos trará. Mas por menor que seja o conhecimento, por menor que seja o nosso entendimento acerca de Deus e da sua obra, se nós o colocarmos em prática em nosso dia a dia, será exatamente isso que determinará a nossa mudança e o nosso crescimento espiritual. Então nós entendemos aqui que elas tinham a virgindade em comum, tinham lâmpadas em comum, porém elas não tinham azeite. O azeite, como bem sabemos, durante toda a Bíblia Sagrada, desde o livro de Êxodo, representa a pessoa bendita do Espírito Santo. Já volta aí, já volta? Não está, né? Quero fazer coro com a tia Paula. Representa nosso amigo Espírito Santo. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus deu todas as orientações para Moisés, como deveria ser o azeite, de onde deveria ser extraído, o cuidado que ele deveria ter para armazenar o azeite, quem ele iria consagrar com aquele azeite, porque o azeite sempre foi símbolo da pessoa bendita do Espírito Santo. Nós entendemos, amados, que as virgens insensatas,
ou inconsequentes. Eu preferi usar a Bíblia King James, que eu estou usando hoje, porque traz esse termo inconsequentes, que é o ato da pessoa que não mede as consequências das suas atitudes, é uma pessoa responsável, uma pessoa que não se importa com a consequência do seu lado. Então, as inconsequentes não entendiam que uma hora ou outra o noivo ia chegar. Elas achavam que teriam tempo suficiente para resolverem aquela pendência, quando na verdade a obrigação delas era estarem sempre preparadas. Eu fiquei, às vezes, pensando, se nós fizermos uma leitura bem natural, bem superficial, a gente acha que o noivo foi até rígido, né? Ele poderia ter esperado 10 minutinhos para elas irem à primeira esquina, encher as suas vasilhas e voltarem, mas isso na cultura judaica era inadmissível. Uma lamparina, ela tinha que primeiro estar acesa. O fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. O mesmo que valia para o altar, valia também para o candelabro, para a lâmpada que ficava no tabernáculo. E essa lâmpada era sustentada diuturnamente pelo azeite. O azeite era mais importante do que a própria lâmpada. Combustível. Ele não poderia acabar. Ele deveria estar sempre estocado para que a pessoa que fazia uso dele não fosse pega de surpresa. Então nós sabemos, irmãos, que a presença do Espírito Santo na vida da igreja é um fator indispensável. É algo que jamais pode faltar na vida de um crente. A comunhão com o Espírito Santo, a intimidade, é algo que não pode faltar na vida de nenhum de nós. Hoje nós vivemos um evangelho que às vezes nós atentamos para tantas outras coisas. Alguns chamam de evangelho triunfalista, evangelho da prosperidade, o evangelho antropocêntrico. Eu não sei qual é o nome que tem se dado por aí ao evangelho que tem pregado em nosso país. Mas o desejo do meu coração e a oração que eu tenho feito é que nosso evangelho volte a ser o evangelho puro e simples, baseado nas Santas Escrituras, baseado no sacrifício da cruz de Jesus Cristo por nós, o evangelho de poder e autoridade, um evangelho de total dependência do Espírito Santo. Amados, essas virgens insensatas, elas ficaram sem o azeite, não foi de uma hora para outra. Eu fiquei refletindo sobre essa questão, a questão da perda da comunhão com o Espírito Santo, a perda da presença do Espírito Santo, não acontece de uma hora para outra. Você não está cheio do Espírito Santo hoje, e amanhã você está completamente vazio. Isso é impossível e inadmissível à luz da Bíblia Sagrada.